Chegando na questão também da igreja, o Círio, fale um pouco também dessa questão do Círio, de Santana. Essa data sempre foi a data, a festividade sempre foi em julho, pelas suas pesquisas, porque nós até falamos sobre a data do aniversário da cidade, né, na primeira parte, mas o Círio, o Festa Santana sempre foi em julho. O que é que a história nos conta? Festa de Santana sempre foi em julho, sempre, porque dia 26 de julho é o dia de Santana. Então, a pessoa que começou a festa, que foi a Ana Gonçalves, ela era devota de Santana. Por ser devota de Santana, ela sabia exatamente a data. Ela trouxe a imagem pequena, né, a imagem peregrina, que eles... dizem que a imagem que fica dentro da casa paroquial, que o padre guarda, que foi a mesma que foi roubada na década de 80, 86. Então, ela sabia exatamente, a festividade acontece exatamente na data certa e sempre foi nessa data. Quais são as questões que acabaram, que foram sendo deturpadas, analisadas errada, ou talvez falta de pesquisa, falta de informação de fonte? Uma das questões, Círio não fazia parte da festividade. A festividade começou com ladainhas. Se reuniam na capelinha 10 ou 9 noites, geralmente novena, eles chamam, né? 9 noites de novena, e eu acho que no último faziam o dia da festa, uma missa, traziam um padre para cá, e depois passamos a ter padre aqui. Tá. Era isso que acontecia. Então não tinha Círio, porque não tinha para onde andar. Você só tinha a capelinha, inicialmente. Vocês podem depois mostrar as imagens, depois da década de 1700 e alguma coisa, quando foi desenhado aí, a gente vai ver lá, só tinha capelinha. E a fábrica, a serraria no lado, a fábrica de madeira, não tinha para onde caminhar. Não havia Círio. Outro dia eu vi colocar lá, Círio de Santana, acho uns 2 anos atrás, 300 e poucos anos. Isso aí já é invenção. Tinha nem rua, era nas pontes, não. Né? Antigamente. Era um lugar baixo, não tinha rua. Né? Começou uma capelinha e a casa da Ana, da dona Ana, e depois o João Paulo de Sá de Barro na casinha dele lá, só, na casa dele. Não tinha rua. Se tu pegas a foto... eu também mandei, eu coloquei a pintura feita pelo Rio, que veio com o Marcói para cá em 1860. Você vai ver que só tem a Rua da Praia, que é a 15 de novembro. Você não tem. Você deveria ter caminhos para cá. Então, ao certo, falar exatamente quando começou o Círio de Santana, eu preciso pesquisar mais. Mas o Eládio apresenta aqui, neste livro aqui, que é o Memorial 200 anos da Festa de Santana, ele apresenta aqui o programa da Festa Santana, e a festividade de Santana, e o Círio só aparece no programa em 1840, por aí. 1840. É quando aparece o Círio terrestre. O Círio terrestre só aparece nessa data. E é interessante que ele coloca é bem interessante aqui esse livro dele aqui, Festas Religiosas, Festas Religiosas Centenárias de Garapé-Miri, que o Eládio... Aí é do Eládio aqui. Do Eládio também, só para a gente poder mostrar aqui a capa. É do Eládio. Eládio. As festas religiosas centenárias de Garapé-Miri. Ele fala de várias festas. Ele coloca a Festa de Santana. Interessante que ele coloca aqui, olha. A Festa de Santana... em Garapé-Miri realiza-se desde 1714. De 1752 em diante, dava a volta pelas únicas 2 ruas que tinham. Saía da igreja, passava pela rua 15 de novembro, nem tinha essa rua ainda. Você vê, nem tinha rua para andar. Não tinha uma rua aqui em Garapé-Miri até então. Então não tem. O Círio possivelmente, eu acredito, que eu vou falar aqui é algo que eu ainda não tenho como confirmar, mas eu suspeito que por volta de 1840 é que de fato, porque esse livro coloca, também é a época que constrói
a igreja de Nossa Senhora da Conceição, onde hoje é a entrada da Generalíssimo Deodoro. Então, para mim, é mais ou menos o período onde começa o círio terrestre. Começa por aí. Porque agora você tem uma igreja de apoio, entendeu? Tem um ponto para sair o círio. Agora, o que é que o Elade vai relatar? Que ele vai passar a sair do Colégio de Santana. O Colégio de Santana foi fundado em 1949. Ele passa a sair do Colégio de Santana. Depois ele passa a sair da Maromba. Tem um tempo que ele sai da Maromba. Não sei se antes ou depois, ele não deixa claro. E em 72, já em diante, já começa a sair da Cidade Nova, de alguns dos lugares. Ele começa a mudar. Né? Então, pode ser que até antes da fundação da Igreja de Conceição, eles fizessem uma procissão, não um círio, mas uma procissão pequena que saía, dava uma rodinha, uma roda e voltava. Né? Porque não tinha praticamente para onde andar, não tinha rua. Correto. A igreja vai se estruturar, a igreja diz que a Igarapemerim se estrutura com essas poucas ruas que nós vamos ter, né? que vai até o final da Praça Padre Henrique, até o grupo escolar. Correto. O grupo escolar até o Colégio das Irmãs, para a beira do rio, isso aí até o cemitério, até no lado da casa paroquial, fazendo esse quadrado aí, isso aí é de 1800 e... Bem antigo mesmo, 1840, né? Ou seja, o círio, então, ele não é tão longo quanto diz. Esse é o círio terrestre. E o círio fluvial? O círio fluvial ele é bem mais recente. O Elade coloca, é interessante o círio fluvial, que o círio fluvial ele começa só em 1956. 1956. Fluvial, né? Fluvial. Ele só entra no programa da festividade somente em 1963. A gente percebe que é quando ele vai ganhar força. O que é interessante no círio fluvial? Quem é que começa? Quem é que faz? E de onde é que sai? Vila de Maiauatá. Vila de Maiauatá, qual a representação de Vila de Maiauatá para o momento? Fica onde? No Rio Maiauatá, nossa via aquática, Corredor dos Engenhos. Quem é que está lá então? No Maiauatá, no Rio? Os engenheiros. Quem é que faz o círio? Os engenheiros. Então, o círio, ele foi feito pelos católicos ligados aos engenhos. Os patrocinadores eram donos de engenhos. Era uma forma a maioria da população que morava no interior, mas ela então reverenciar a sua padroeira. E os engenheiros participavam disso. Pegavam o maior barco, e era o barco que acompanhava, trazia a imagem. Qual era o barco, inicialmente? Era o Coronel Sampaio. Eu mandei uma imagem do Coronel Sampaio também para vocês. Coronel Sampaio. Pedir para a produção também colocar E depois o Fé Coronel Sampaio. Coronel Sampaio, que fazia viagem para Belém, era o barco principal. E depois o Fé em Deus 4, do Avelino Pantoja, que foi o maior barco de madeira da Amazônia. Era o barco que conduzia a imagem de Santana. Depois começou a passar a ser conduzida por balsas, né? Mas é interessante também entender, o círio fluvial ele é recente. O círio terrestre não é tão antigo quanto dizem que é. Então tem que ter cuidado. 300 e poucos anos de círio, não tem 300 e poucos. Tem de festividade. Tem de ladainha, mas não de círio.